Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu conheci recentemente, foi um encontro desses assim que vale a pena na vida da gente, pela beleza, pela generosidade, pela gentileza. Eu estou me referindo a Márcia, ela tem um sobrenome que é Scheffler, eu tenho a impressão que eu pronuncio certo, Brito. E Márcia é natural de Salvador, ela nasceu em Salvador, portanto ela é soteropolitana, e ela é agente de viagem, de viagens no plural, há mais de 25 anos, ou há 25 anos. E Márcia é proprietária do Café Literário da Chapada, em Rio de Contas, aqui na Bahia, onde ela vive. E é, portanto, com Márcia que eu vou conversar sobre essa experiência que eu achei extraordinária em Rio de Contas. Então, Márcia, obrigado por essa conversa e eu vou começar perguntando a você o que eu geralmente pergunto às pessoas, né? Quem é você? Quem é Márcia Scheffler Brito? Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Bom, eu, como o senhor falou, fiz muitos anos de agência de turismo, era uma paixão trabalhar com turismo, e em Salvador eu me desenvolvi, e fiquei em Salvador até aproximadamente 2 anos atrás. Na verdade, eu estudei um pouco de processamento de dados, isso, mas sempre fui muito atrevida e sempre entrei em várias vertentes, né? Sou motociclista por paixão, então estradeira, e num desses encontros eu vim parar aqui em Rio de Contas, num primeiro evento em 2016, onde eu me apaixonei aqui pela cidade, foi uma energia assim sobrenatural, eu até digo, quando eu cheguei no pé da serra e vi a linda cachoeira, e a partir daí a minha vida deu um revertério, né? Então botei como objetivo de vida realmente vim morar aqui. E isso transcorreu durante 2 anos, eu me organizei, eu já estava morando em Lauro de Freitas, já há cerca de 10 anos, e coloquei como lumiar realmente vir morar aqui em Rio de Contas. Mas no normal sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa que gosta muito de trocar experiências, de conversar, de ser um instrumento de levar para o próximo, agregar de alguma forma na vida dele e também gratamente poder absorver essas experiências de vida. Ô, Márcia, o que é que Rio de Contas tem que quando a gente chega parece que mudou de planeta? Olha, Rio de Contas é para mim uma joia, uma peculiaridade aqui na Chapada. Ela está localizada na Chapada Sul, está próximo a Brumado, a Vitória da Conquista, onde estamos a 200 quilômetros, e é uma cidade que o acesso ainda é um pouco mais difícil no sentido de que as pessoas veem Chapada Diamantina apenas como o eixo central do Parque Nacional, que abriga Lençóis, Mucugê, Andaraí, e Rio de Contas fica um pouquinho à mercê. Por um lado, isso é muito bom porque ele tem todo o casario preservado, é uma cidade histórica, já tem 303 anos praticamente de existência, ela está no Circuito do Ouro, que é onde realmente os garimpeiros trabalhavam, e daqui saiu ouro, nós temos um trecho da Estrada Real preservado, nós temos aqui no entorno os 3 maiores picos da Bahia, que é o Barbado, Itobira e o Pico das Almas, e tem todo o encantamento, a população é muito acolhedora, as tradições são muito firmes, ou seja, existem, são preservadas, são cultivadas. Estamos num processo, inclusive, de tombamento agora do Corpus Christi, que começa no dia 3, onde tem a Noite das Lanternas, todo o centro é apagado, ficam só as lanternas acesas, missa campal. Então, assim, é um misto de história, de tradição, de um povo muito acolhedor, muito tranquilo e um clima maravilhoso. Hoje, por exemplo, estamos aqui na casa de uns 18 graus, então tem tudo de bom.
E, assim, é uma energia realmente que nos acolhe quando chega, acho que por esse bucólico, por essa sensação de solitude, não de solidão, onde as pessoas vêm e se encontram. Eu acredito que seja bem isso. Eu tive a sensação, Márcia, andando aí, eu fiquei olhando para aquelas pedras, as ruas são calçadas com pedras, e eu fiquei pensando assim, aqueles homens negros, escravos, colocando aquelas pedras, e quando cada pedra que eu pisava, eu tinha a sensação que eu estava pisando em alguém. Eu não sei como é que você se sente andando pelas ruas de Rio de Contas, com essas pedras centenárias que eu acho mais do que pedra, elas são a história, né, do nosso povo, do nosso país, que foi feito às custas do suor de pretos e pretas, índios e índias, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu não sei se você sente isso também quando anda por essas pedras, pisando nessas pedras centenárias de Rio de Contas. Olha, realmente nos remete a uma época, né, em que realmente houve muito sofrimento, muita luta, mas também vitórias, né? Realmente a cidade tem um centro histórico muito preservado. Dizem, inclusive, que abaixo dessas pedras muito trabalhadas existem veios de cristais. Então, as pessoas que vêm aqui também se sentem muito energizadas positivamente, renovadas as suas energias. Então, existe um misto. Como eu falei, a gente tem a Estrada Real, um trecho dela aqui, ainda preservado, existe um trabalho futuro para, inclusive, aumentar toda essa visibilidade, todo esse trajeto. E as pedras realmente nos remete, né, a uma reflexão dos tempos de luta, dos tempos também de glória na época do garimpo. Por aqui passaram muitos tropeiros em sentido a Paraty, ao Rio de Janeiro. Aqui se escoava toda a produção, inclusive de diamantes também, que vinha do eixo central de Lençóis, de Jacobina, onde inicia-se a Estrada Real. E a sensação realmente assim é de você vivenciar e fazer parte dessa história, tendo o privilégio de pisar, entendeu? Nesse solo que foi de tanta luta, de tanta batalha, mas que hoje também a gente procura com muito respeito reverenciar. Então, isso para mim é como eu digo, é uma oportunidade não só pelas belezas naturais que o local oferece, a cidade, mas também da gente se colocar naquela época, refletir as lutas e valorizar mais ainda a nossa existência. Eu acredito muito nisso, e é o que encanta quem vem aqui, é essa preservação toda que encanta muito o visitante que vem a Rio de Contas. Márcia, e a ideia do café literário da Chapada? É uma mulher que passou a vida viajando, conhecendo o mundo, aí vai criar um café. Como foi isso? Olha, o café, na verdade, ele foi de uma demanda que eu notei aqui. Como eu disse, eu vim para cá num evento como motociclista, viajante, turista. Cheguei aqui e me encantei pelo lugar e comecei a vir. E notei uma pequena deficiência nesse sentido, porque é uma cidade muito pacata, é uma cidade que ainda não se desenvolveu como as demais no turismo. Tem muito potencial, mas é muito preservada, a população é muito como se diz, ainda caminhando nessa linha do turismo, e existe uma deficiênciazinha, existia. E eu sentei, passei uma vez 7 dias aqui com um companheiro, e nós sentamos na praça e ficamos olhando a praça linda, aquilo, mas não havia um local para você chegar, sentar, tomar um café no final de tarde. Simplesmente eu acho que Deus é perfeito em tudo, e naquele momento ele me tocou e disse: Olha, aqui cabe um café. Eu não trabalhava com café, como eu disse, eu venho com turismo, e aquilo me tocou, e eu disse: Eu vou abrir um café nesse lugar, porque eu quero viver nesse lugar. E eu quero sempre buscar união de pessoas, troca. Eu sou uma pessoa muito expansiva nesse ponto, gosto de ouvir história, mergulho na história das pessoas e permito que ela mergulhe na minha também. E aí eu, durante 2 anos, retornei a Salvador dessa viagem, e durante quase 2 anos, sempre vindo 2, 3 vezes no ano, comecei a juntar as coisinhas e definitivamente em 2018 eu vim e abri o café. Abri o café num outro espaço, fiquei um ano, aí
como eu digo, a história é tão perfeita que depois abriu esse ponto que fica em frente à Praça da Matriz, e eu montei aqui no antigo casarão, que foi a primeira hospedaria de Rio de Contas, a Hospedaria Brandão, com uma história belíssima de uma mulher guerreira durante a época da ditadura, que foi a Maria Brandão, que foi a mulher agraciada com uma medalha pela União Soviética naquela época, por mais de 2 milhões de assinaturas, num total de 4 milhões aproximadamente, em favor da paz. Essa história me encantou, eu ocupei esse espaço, procurei manter e resgatar essa história, e sempre estou divulgando. E, infelizmente, veio a pandemia em 2020 e eu tive que fechar. Então, eu tive que fechar e tive que retornar à cidade natal de Salvador, mas com aquele sentimento, aquela esperança de poder voltar, porque aqui efetivamente é o meu propósito de vida. Eu digo que é algo além de apenas ter um comércio. Realmente é um propósito de vida. E nunca me saiu do coração e da mente. E durante 5 anos, algumas coisas aconteceram pós-pandemia, e eu fechei um ciclo em Salvador durante 5 anos. Tudo que eu tinha do meu café, eu levei num caminhão, porque eu sabia em Deus que eu ia voltar um dia, era o meu sonho. E tudo voltou, tudo ficou guardado durante quase 5 anos. E agora, depois de 5 anos, um ciclo se fechou com a partida da minha mãe, já aos 97 anos, e também do meu companheiro pela Covid. Esses ciclos se fecharam e eu disse, agora é a hora de eu retomar aquilo que Deus me propôs. E aí retornei, tenho um filho hoje com 22 anos que me acompanha, ama literatura, e aí retornamos agora no final de 2024, e é o que eu digo, a perfeição é tanta que Deus me concedeu retornar para o mesmo espaço que eu estava quando deixei. Tudo foi praticamente recolocado no lugar, ou seja, a história seguiu, ela não recomeçou, ela recomeçou, mas ela deu uma sequência. Isso, para mim, é mais do que o modelo de um propósito de vida que Deus nos coloca, e essa troca com a sua passagem, com a passagem de várias pessoas que aqui deixam seus testemunhos, que aqui dividem as suas alegrias, dividem outros momentos. Eu proporciono uma sala de música que a pessoa pode chegar, tocar um instrumento, sentir à vontade. Eu tenho uma sala de leitura com vários títulos, com cordéis. Já tivemos alguns eventos aqui. E esse é o meu propósito de vida. Então, foi isso tudo que concebeu o Café Literário e faz o que ele é hoje. É isso que eu ia lhe perguntar. Como é que funciona? Tem uma culinária específica? Você oferece coisas que são próprias do seu café? Esse espaço de leitura, música? Conta para a gente um pouquinho aí. Que coisas você tem inventado e que coisas você tem pensado em inventar? Olha, atualmente ele é um espaço voltado realmente ao segmento de cafeteria. Eu não quero perder essa identidade, tá? O café para mim é muito importante, porque ele remete a essa troca, ele remete a essa questão da literatura. E realmente eu me esforço o máximo para atender aqui da melhor forma. Então, nós temos doces, salgados, estou investindo no vinho, que é uma coisa que também combina num ambiente desse. Nós temos uma área aberta aqui, que ela é dedicada a pequenos espetáculos, tipo uma arena, que a casa já tinha. Aqui funcionou o antigo projeto Nordeste, então eles fizeram a revitalização, então o espaço é muito bem aproveitado. E aqui eu ofereço vários quitutes entre doces, salgados, pequenas refeições como tapioca. É um cardápio variado, mas assim, bem consistente, porém é bem restrito nesse sentido de cafeteria. Eu não invisto muito na parte de alimentação, no sentido de restaurante, mas agora eu estou adentrando com o vinho. E em relação aos projetos, como eu disse, a gente tem uma sala de leitura que eu disponibilizo para o cliente vários títulos, aceito doações, inclusive na parte literária, e as pessoas pegam seu título, sentam, tomam um cafezinho, vislumbram, tomam conhecimento. Nós temos aqui uma ala só de escritores locais. Nós tivemos agora com esses escritores, que são 15, uma coletânea que eles produziram e fica aqui à disposição e se reúnem aqui a cada 15, 20 dias. Nós temos também esse projeto de música que eu fiz a parceria com um maestro local, que é o Christian, e ele
dar aqui uma aula de música, onde eu abro espaço, eu invisto em alguns instrumentos, e nós temos alguns parceiros comerciais que nos ajudam com o instrumento, custeando um aluno que aí ganha uma bolsa. Esse projeto chama Rio de Contas, Cantos em Contos. É um projeto autoral, eu ainda não tenho incentivos, então, assim, eu trabalho mesmo, eu sou formiguinha, eu penso uma coisa, eu coloco em prática, o que vier agregar para mim é muito bem-vindo. Então, a ideia é que o café ele se consolide realmente como um ponto cultural aberto a todos. Quem quiser fazer um espetáculo tem um espaço, quem quiser tocar tem. Então, assim, eu abro efetivamente as portas, que eu digo que não é da minha casa, é da nossa casa, para todos aqueles que queiram, de alguma forma, partilhar e aprender também, vivenciar essa parte da arte, cultura, musicalidade e literatura. Uhum. O meu propósito é sempre viver um dia de cada vez. Eu não faço grandes planos, mas eu espero sim, com todas essas parcerias e com todas essas trocas, a gente realmente poder crescer a ponto de que todo mundo se sinta efetivamente em casa aqui no Café Literário. Márcia, o projeto Contas e Cantos é, é, pode se tornar ou é já um projeto como o Festival de Inverno de Conquista, vai se tornar uma coisa assim para a gente se programar numa determinada data para ir? É essa a ideia? Olha, eu espero que sim. Então, assim, eu busco, dentro das minhas possibilidades, essas parcerias para que a gente desenvolva projetos culturais aqui na cidade. Então, esta é a intenção. Eu só tenho um ano e meio aqui, quase, então ainda estou engatinhando, mas, por exemplo, as pequenas coisas, nós já tivemos aqui um curso de escrita criativa, eu pretendo fazer um concurso de redação e de poesia aqui. Nós já temos na parte da musicalidade, além do curso, tivemos apresentação de orquestras flautistas aqui. Agora, no Corpus Christi, eu incentivo muito. Eu tenho aqui um jovem que é um exímio pintor de arte sacra em tecido. Nós teremos agora no Corpus Christi, pela segunda edição, a exposição das pinturas deles que ficam disponíveis. Então, a ideia é agregar esse público, fazer o projeto crescer e sim, quem sabe mais adiante a gente tornar isso parte da cidade, no calendário, e promover um evento de maior porte. Já tivemos a feira literária, então se tornar também um espaço aqui que a gente possa ter uma demanda literária. É um passo a passo de formiguinha, mas eu acredito muito, e como eu disse, isso aqui é um propósito, e assim, de Deus a gente pode esperar tudo de bom, então eu espero que Ele me dê essa oportunidade de crescer. E tomara que a Fundação Cultural do Estado da Bahia esteja aí pensando, olhando para Rio de Contas, né? Porque a Fundação pode apoiar uma atividade como essa, né? O Fernando Guerreiro, que é um homem inteligente e também presidente da Fundação Gregório de Matos, enfim, é, eu acho que a gente precisa talvez soprar poesia, soprar literatura, né? Soprar Rio de Contas no ouvido dessas pessoas para que esses seus projetos possam avançar. Você tem tido algum apoio formal, oficial, Márcia? Não, não. No momento ainda não, porque, como eu disse, eu tenho um ano e pouco aqui, ainda estou engateando nessa parte. Confesso que preciso de parceiros, é até um chamado para a gente alavancar isso, porque realmente eu tenho muita vontade e muita força de trabalho, mas a parte realmente de conhecimento de causa me falta um pouco. Então, eu preciso de parceiros que a gente possa caminhar no sentido de formalizar e de poder fazer realmente eventos voltados para isso. A Fundação Pedro Calmon esteve aqui há um mês e pouco atrás, fazendo um trabalho na cidade, há mais de um mês, inclusive na oportunidade da Feira Literária. Duas pessoas visitaram aqui, inclusive, e gostaram muito do espaço, fizeram uma fichinha. O Café Literário vai constar, sim, nessa relação, como um espaço que hoje agrega uma história, que é a da Maria Brandão, então é um ponto a ser visitado. E nessa troca, realmente, teve um primeiro contato da gente expandir o conhecimento do café literário como um ponto realmente cultural.
A partir daí, essas parcerias, a gente buscar realmente essas possibilidades da gente promover o café e realmente firmar alguns projetos efetivamente para alavancar esse trabalho. Uhum. Eu conto muito, espero muito e vou trabalhar por isso. Se as pessoas quiserem mandar livros para você, para a sua biblioteca, é possível? Sim, é possível, muito bem-vindo. Eu tenho um acervo que não é muito grande, mas assim, voltado sempre à literatura, à poesia, aos cordéis, tudo é muito bem-vindo. Volta e meia eu recebo algumas doações e fico muito feliz, porque significa que o trabalho realmente está sendo valorizado, está sendo visto e está sendo incentivado. Uhum. É como eu disse, isso vai fomentar mais ainda o café literário como um ponto cultural. Eu aceito e agradeço já antecipadamente. Como é que a gente faz para mandar? Eu tenho, por exemplo, alguns livros que eu provavelmente vou lhe mandar. Como é que a gente faz? Tem um endereço, tem um mecanismo, tem alguém aqui em Salvador que receba e mande para você? Como é? Se alguém em São Paulo, Rio, Minas, que está nos ouvindo, Chapada Diamantina está tão perto de Minas, como é que faz? Bom, eu tenho o endereço físico aqui do café, que pode ser direcionado. O ideal é que a pessoa faça um contato prévio, porque a depender do local, eu posso ter portador, podemos viabilizar isso. Então, em Salvador é mais fácil, em algumas cidades próximas é mais fácil, eu mesmo até posso pegar, entendeu? Mas é bom ter um contato prévio através aqui do nosso site. Eu tenho um site do café, que é o caféliterariodachapada.com.br, onde tem o meu contato, tem o endereço do café. Inclusive, esse site ele está linkado a um outro site que eu construí, que é o Guia Rio de Contas. Ele leva para esse guia através de um link, onde eu tenho toda a história imaterial e material de Rio de Contas, que me foi cedido na época por Cal, uma pessoa que faz um trabalho fantástico aqui a nível de história, de tudo. Ele é um jornalista, é um fotógrafo, ele me cedeu. Então, nesse site tem toda a história de Rio de Contas, tem vídeos, tem fotos. Então, esse site tem o meu endereço, tem o meu contato, nós temos o Instagram, que é o Café Literário da Chapada também, e através desse contato a gente vê uma melhor forma de viabilizar chegar esse material. Com certeza não vai ficar sem chegar. Repete devagar aí os seus contatos. Eu acho que isso vai ser importante para as pessoas tomarem nota e entrarem em contato com você. Diga aí. Pronto, o nosso site é o www.caféliterariodachapada.com.br, tudo junto, sem acento minúsculo. Nós temos o e-mail caféliterariodachapada@gmail.com, o nosso WhatsApp telefone, que é o DDD 77981099023, vai falar diretamente comigo. E temos o Instagram, que é o Café Literário da Chapada, e através de qualquer um desses canais você vai ter uma resposta rápida, com certeza, e vai ser um prazer receber o contato. Qual é a melhor época de ir à Chapada tomar um café aí conversar com você? Olha, nós estamos, inclusive, aqui, através da Secretaria de Turismo, com um projeto, uma divulgação, que é Rio de Contas 365 Dias de Encanto. Então, aproveitando esse gancho, você tem dos 365 dias, encanto todos os dias para visitar Rio de Contas. Então, eu convido a todos que possam vir. Quem gosta de um friozinho, vai vir agora no final de maio até julho. Estamos sujeitos aí até 11 graus de temperatura mínima, a média fica entre 18 e 20, então é muito bom, não é uma época de tanta chuva. No verão a gente tem um solzinho bem quentinho também, dezembro, janeiro. Enfim, qualquer época vai ser agradável e vai ser bem recebido aqui em Rio de Contas. Uhum. Venham visitar, porque a cidade vale a pena a visita. Márcia, eu me devia esta visita a Rio de Contas há muitos anos, porque eu sou de Vitória da Conquista. E sempre eu ouvi falar em Rio de Contas e nunca tinha ido. E graças ao Festival de Igatu, Festival Literário, eu disse agora é a hora de conhecer Rio de Contas e eu fui lá com
colega Roque Andrade, com Conceição Andrade, com Márcia Salles, com Nila, um grupo de médicos que gostam de poesia, sobretudo. Nós fomos a Igatu e depois nós fomos a Mucugê, e aí eu não perdi a chance de ir a Rio de Contas. E foi um encontro inusitado. Eu ia passando pela porta do seu café, olhei, vi Café Literário da Chapada, o que é isto? Aí entramos para ver, e foi que eu digo, o acaso, diz a música dos Titãs, o acaso nos conduz enquanto estamos distraídos, e o acaso nos conduziu e me conduziu a lhe encontrar. Fiz uma pequena entrevista com você que não ficou gravada, lamentavelmente, mas que agora eu decidi fazer esta conversa para o meu podcast e lhe agradecer enormemente. Eu voltarei a Rio de Contas, estou pensando já o ano que vem, a passar uma semaninha aí para conhecer de fato, andar um pouco e tomar um café e talvez montar uma conversa sobre Fernando Pessoa, que é o que me interessa muito atualmente. Então, fica aí a promessa, talvez, de que o grupo Os Desassossegados em Pessoa possa ir, quem sabe, uma hora dessa, fazer alguma coisa por aí. Então, agradecer a você enormemente essa conversa. Eu fiquei encantado com a sua gentileza. Deixa eu dizer uma coisa: o que me impressionou mais em Rio de Contas foi que todas as pessoas me saudaram enquanto eu estava andando. Todos dizem boa tarde, boa noite, bom dia. Eu achei isso extraordinário. A outra coisa que me encantou foi a limpeza da cidade. Então, a gentileza e o cuidado com a cidade me encantaram assim extraordinariamente. E eu quero lhe desejar muita sorte, quero lhe desejar sucesso, que você já tem, e eu espero que nós nos encontremos breve. Olha, receber vocês, em particular, o grupo Desassossegados, foi uma grande honra. Foi uma segunda visita do grupo dos Andrades, que eu me encantei na primeira vez, eles declamaram aqui poesias à mesa à noite, foi uma coisa assim maravilhosa. É justamente essa troca que eu quero ter com todos. Agradeço imensamente a visita, a oportunidade, espero que volte. A gentileza e o bem receber da cidade é realmente o nosso cartão de visita. Você vai poder botar sua cadeirinha na porta, vai poder sentar e ficar olhando a vida passar. Então, eu convido a todos e agradeço imensamente essa oportunidade por levar Rio de Contas a mais pessoas, levar essa alegria e essa troca a mais pessoas. A satisfação é Obrigado. toda minha. Obrigadíssimo, Márcia. E você que nos ouviu e viu, se gostou dessa conversa, você dá um like, comente, ligue para a Márcia lá em Rio de Contas, mande livros para a sua biblioteca e se inscreva no meu canal Conversando com ele. Portanto, até a próxima conversa. Obrigado.